Polícia desarticula a quadrilha que roubava cargas de supermercado. O governo ampliou a possibilidade de saque do PIS/PASEP. Veja se você tem dinheiro a receber. Prorrogada a campanha de vacinação contra a gripe. Grande parte do público alvo ainda não se vacinou. E ainda preparamos uma reportagem especial sobre a Copa do Mundo que começa amanhã. Boa noite, eu sou a Camila Lopes e levo a você as principais notícias do dia aqui no Band Cidade, segunda edição. O sedentarismo é considerado um dos males do século. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% dos jovens do mundo não praticam atividade física. A tecnologia ao alcance das mãos pode ser um dos motivos que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais paradas. Para mudar essa realidade, a OMS lançou um plano para aumentar em 15% a prática de esportes até 2030. O Bruno tem 12 anos e já é um apaixonado por atividades físicas, mas admite que entre os amigos a realidade é diferente. A maioria prefere mesmo é jogar videogame. Quando eu chamo eles, eles não querem brincar, eles só querem ficar jogando videogame. Aí eu insisto até eles brincarem comigo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% dos adolescentes no mundo não praticam atividades físicas. E o vilão da história pode ser a tecnologia, principalmente pelo uso abusivo de celulares e videogames. E isso pode trazer problemas para a saúde. Problemas cardíacos, níveis altos de colesterol, entre outros, né? A recomendação da OMS é que crianças e adolescentes de 5 a 17 anos pratiquem pelo menos 60 minutos de exercícios diariamente, como a Maeva. A jovem de 15 anos não abre mão das atividades físicas. Eu sinto que eu fico mais atenta, fico menos cansada. Eu gosto, me ajuda a concentrar. O pai da Maeva acompanha a filha. Hoje ele é um atleta amador, com direito a algumas maratonas no currículo, mas reconhece que nem sempre foi assim. Eu tive uma vida meio sedentária até a idade adulta e aí comecei a fazer atividade física e senti muita diferença. Dados da OMS apontaram ainda que 20% dos adultos também não praticam atividades físicas. O Pedro chegou a entrar para essa estatística. Depois de ficar um ano parado, o corpo cobrou o preço. Foi pesadíssimo, não dá, nunca mais eu paro. Ansiedade, estresse, você para de dormir, para de comer direito. E ainda perdi 20 quilos, cara, não dá, é impossível. Para garantir essa mudança de hábitos, a Organização Mundial da Saúde lançou um plano. O objetivo é aumentar a prática das atividades físicas em 15% de 2018 até 2030. São mais de 20 tópicos, como tornar espaços públicos mais propícios à prática de exercícios para todas as idades. E quem hoje é sedentário ainda pode mudar essa realidade. Nunca é tarde para poder voltar. O importante é sempre se sentir estimulado, buscar um bom profissional para ser orientado e buscar a melhor qualidade de vida. É isso aí, a baixa procura por vacina contra a gripe fez com que o Ministério da Saúde prorrogasse mais uma vez a campanha de vacinação. Agora a ação vai até o dia 22 de junho. A chegada do inverno e a baixa adesão à campanha de vacinação contra a gripe fizeram com que o Ministério da Saúde prorrogasse mais uma vez o fim da campanha. A meta inicial do governo era imunizar 54 milhões de pessoas que fazem parte do grupo prioritário, como crianças com até 5 anos, idosos e gestantes. No entanto, até o momento, mais de 12 milhões de pessoas ainda não tomaram a vacina. O Ministério anunciou também que após o dia 22 de junho, data prevista para o fim da campanha, crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 poderão ser imunizados dependendo da disponibilidade de doses. Somente este ano foram registrados 2.300 casos de gripe, o dobro de notificações feitas em 2017. Foi sancionada nesta quarta-feira a lei que amplia os saques do PIS/PASEP para cotistas de todas as idades que trabalharam entre 1971 e 1988. E os detalhes estão chegando ao vivo com Rodrigo Miranda. Boa noite, Rodrigo. Aquelas pessoas que têm direito a receber o dinheiro, o que elas devem fazer? Boa noite, Camila. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade, segunda edição. As pessoas devem procurar ou a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil para consultar o calendário de saques do PIS
ou do PASEP. Os recursos serão liberados para os beneficiários que têm a partir de 57 anos. E para receber esse benefício, a pessoa precisa ter contribuído aí pelo menos até outubro de 1988 e não pode ter feito o saque nem do PIS, nem do PASEP em nenhuma outra oportunidade. Somente em 2018, 3 milhões de pessoas já fizeram esse saque. Os bancos disponibilizaram aí para essa transação cerca de 34 bilhões de reais. É muito dinheiro. E lembrando que o calendário de saques para o PIS e para o PASEP começa a valer a partir desta segunda-feira. Camila. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada. E o canal de atendimento telefônico do Detran está sem funcionar há 2 meses. Quem precisa de alguma informação, como consultar a situação dos carros ou a pontuação na carteira de motorista, tem que ir pessoalmente até uma unidade do Departamento de Trânsito. Informamos que o atendimento da Central 154 encontra-se indisponível até que se encerre o processo licitatório. O Detran agradece a sua compreensão. Foram várias tentativas em vão. A Luzineide só queria saber como transferir um documento, mas o serviço está fora de área e não tem previsão de volta. O sistema de informações do Detran está sem funcionar desde abril, quando venceu o contrato da empresa que prestava os serviços para o GDF. O diretor de controle do órgão garantiu que o problema será resolvido até semana que vem. A partir de segunda-feira, o sistema volta normalmente. O 154 volta a trabalhar como antes, feito, dando todas as atividades, todas as informações necessárias e orientando o cidadão. Mas enquanto os telefones não voltam a funcionar, a única solução é ir pessoalmente a um dos postos de atendimento e enfrentar horas na fila. Tive que vir, sem a menor possibilidade de resolver o problema, por telefone. Homem cai no buraco no Riacho Fundo 2. Casa pega fogo no Areal. Veja os destaques dessa quarta-feira. Nas primeiras horas desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio no Areal. Nessas imagens é possível ver o trabalho dos militares. Dentro da casa, os bombeiros encontraram grande quantidade de plásticos e papéis. Ninguém se feriu e as causas do incêndio não foram divulgadas. Já no Riacho Fundo 2, um homem de 58 anos caiu nesse buraco enquanto ele roçava um terreno quando o trator que ele usava bateu em uma manilha. O homem perdeu o equilíbrio e caiu dentro do buraco. Ele foi levado para o hospital com suspeita de fratura no ombro direito, consciente e estável. Operação Vocatos. A Polícia Civil foi às ruas nesta manhã para cumprir 11 mandados de prisão contra integrantes de uma quadrilha de roubo de cargas. Veja. Toda a carga deste caminhão é de produto roubado. Os itens foram apreendidos durante a operação da Polícia Civil para desarticular uma quadrilha especializada na receptação e revenda de mercadorias ilícitas. O grupo era organizado e, para dar a falsa aparência de legalidade, tinha uma empresa de fachada e emitia, em alguns casos, até notas fiscais frias para os compradores. A gente está fazendo uma ação conjunta com a Secretaria da Fazenda, mesmo porque tem várias quebras de sigilo bancário e fiscal, para identificar e rastrear todo essas notas que foram emitidas, tá? Tentando dar essa aparência lícita a esses bens. Alguns mercados nós verificamos, constatamos que não tinham nota e estavam receptando de maneira constante. Nesta quarta-feira foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva, 1 de prisão temporária e 22 de busca e apreensão. A operação de hoje é um desdobramento de uma apreensão que aconteceu no dia 7 de março deste ano no Gama. Na época, foram localizadas em um galpão da região 50 toneladas de mercadorias roubadas. Pelo menos 10 roubos cometidos pela quadrilha já foram contabilizados. Essas mercadorias eram comercializadas em supermercados do Gama, Santa Maria, Ceilândia e Samambaia. A polícia prendeu 3 assaltantes acusados de roubar casas no Lago Norte, Guará e em outros pontos do DF. Ao perceber a presença dos policiais, o trio fugiu e acabou se envolvendo em um acidente de trânsito. Máquina de lavar, roupas, tudo caíram do carro. Com os bandidos foram encontrados celulares, computadores, munição, armas, além de roupas e perfumes.
Um integrante do trio é menor de idade. No acidente, ele ficou ferido e precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros. Todos já tinham passagem pela polícia por diversos crimes, como furto, receptação e ameaça. O caso está sendo investigado pela primeira DP. Muitas vezes, operações policiais são bem-sucedidas graças ao apoio dos cães farejadores. A Polícia Militar do DF tem mais de 30 equipes formadas por policiais e cachorros. Tem cães especialistas em encontrar drogas, outros em detectar explosivos e armas e até capturar foragidos. E a repórter Joyce Pires foi conhecer o famoso e temido BP Cães da capital federal. Para alguns pode parecer que o animal está sofrendo, mas calma, não passa de uma brincadeira. Aliás, diversão e trabalho aqui caminham juntos, já que o negócio é muito sério. Vamos às apresentações. Esse é o Ramon, ele é um pastor belga de Malinois. O animal tem 2 anos e passa por mais um treinamento. Hoje ele participou do curso de detecção de substâncias. Mesmo com tanto foco, o bicho, por enquanto, não está apto para o trabalho. Mas em breve vai às ruas com o batalhão de policiamento com cães para ajudar nas operações da Polícia Militar do DF, do entorno e até da Polícia Civil. Um cão é muito mais eficaz do que policiais para fazer detecção, por exemplo, em área aberta, ou então quando a droga está hermeticamente escondida ou miseada dentro de um veículo ou dentro de uma residência. Seriam necessários 10 homens para fazer o trabalho de um cão. E esses 10 homens levariam no mínimo, se tiver, por exemplo, um fundo falso de um armário ou qualquer coisa, levaria em média 1 hora para localizar. O cão localiza em segundos. O batalhão já treinou mais de 100 animais nos últimos 20 anos. Os cachorros são estimulados desde o nascimento para a procura de drogas, armas e munições. Quanto à droga, ele não tem contato, ele não pode ter contato com nenhum tipo de substância. Ele só tem contato com o odor. E ele não tem contato tampouco com a embalagem. Atualmente, 56 cães estão no canil do BP Cães, 22 em fase de aprendizado e os demais já em serviço. A ajuda dos cães aqui do batalhão é de suma importância para as apreensões realizadas pela PM. No dia 12 de abril, por exemplo, cerca de 100 gramas de maconha foram apreendidas durante uma varredura em uma escola pública no Gama. Nesta outra operação, o animal indicou que havia quase meio quilo de maconha e cocaína escondidos dentro de um fogão em uma casa em Taguatinga. A Barbie, ela está aqui comigo porque, infelizmente, ela não se adaptou ao trabalho por ser muito dócil. De 4 em 4 anos, a Polícia Militar abriu um processo de licitação para a compra de novos cães para o batalhão. Ou aqui mesmo no canil é feito um processo de reprodução assistida. A Barbie é uma Border Collie, mas normalmente os cães usados no treinamento são pastores, alemão, belga de Malinois ou cinza. E depois de tantos treinamentos e serviços, os cães também têm o direito de se aposentar. Com aproximadamente 8 anos, eles param de trabalhar e normalmente vão para a casa do policial com quem o animal trabalhava. E a partir de hoje, o fim da W3 Norte vai passar por mudanças no trânsito. A ligação até a Ponte do Bragueto vai ser interditada até agosto para a construção de 2 pistas paralelas às obras do trevo de Triagem Norte. Entenda. A região que liga a Ponte do Bragueto foi interditada nesta quarta-feira na altura do Hospital Santa Helena. A partir de agora, para seguir sentido L4, Sobradinho e Lago Norte, o acesso vai ser pela pista contrária, com 2 faixas na contramão entre o Boulevard Shopping e o primeiro retorno depois da Ponte do Bragueto. Já quem precisa ir para o setor hospitalar norte pode seguir pela pista antes do Santa Helena ou pegar o primeiro retorno à direita. A previsão é que o bloqueio dure até agosto. Mas a situação não agradou os motoristas. Eu acho que o bloqueio já deveria ser antes, para a gente não... Olha só, quem vai lá, eu estou indo para a Universidade de Brasília, então é um transtorno. Não imaginei que estava essa bagunça, não. Pensei que tivesse mais organizado, entendeu? Nesse período, a velocidade máxima permitida na pista é reduzida.
passa a ser de 50 km por hora. As alterações fazem parte do trevo de triagem norte e ligação Torto Colorado. A construção é composta por 16 obras e vai custar 207 milhões de reais e será entregue até dezembro deste ano. A Câmara Legislativa revogou o aumento de 2,99% na conta de água autorizado em abril pela Agência Reguladora de Águas, a AGDASA. O reajuste serviria para compensar as perdas da CAESB por causa do racionamento. Esse é o comentário de hoje de Cláudio Humberto. Olha, seria cômico se não fosse a representação da mais genuína cara de pau a tentativa da CAESB de aumentar a conta mensal para compensar a redução do seu faturamento neste ano e meio de racionamento de água. Eles não falam em cortar despesas, não falam em diminuir salários dos seus marajás, aos quais chegam a pagar até 100 mil reais em um mês. As despesas são altas, aí eles recorrem sempre ao bolso do cidadão. É um escândalo que esses incompetentes, além de responsáveis pelo colapso que provocou o racionamento, ainda queiram martirizar ainda mais os cidadãos de Brasília. E o pior, nem sequer são ameaçados de demissão. Foi acertada a decisão da Câmara Legislativa de cancelar o aumento na conta mensal da CAESB. Resta torcer para que isso não seja um jogo de cena em que uns fazem o papel de mal para que outros possam fazer aquela pose de bonzinhos e, com isso, ganhar simpatia em ano eleitoral. Deputados distritais derrubaram nesta terça-feira o veto à lei que define família apenas como uma união entre homem e mulher. Com o veto, esta voltou a ser a definição válida, o que causou revolta na comunidade LGBT. O Estatuto da Família teve o veto derrubado pela Câmara Legislativa por unanimidade. De autoria do deputado Rodrigo Delmasso, do PRB, o texto gerou polêmica porque define família apenas como a união entre um homem e uma mulher. Sendo assim, o documento não reconhece a união entre casais do mesmo sexo, situação que provocou a revolta entre os ativistas LGBTI. Nós vamos à justiça questionar a legalidade dessa lei, questionar a constitucionalidade da lei, porque para nós ela fere a Constituição e inclusive as decisões já pacificadas do STF. O projeto gera discussões e no mesmo ano foi vetado pelo governador Rodrigo Hollenberg. Nesta quarta-feira, o governo reafirmou o entendimento do veto e disse que a Procuradoria-Geral da capital vai analisar as medidas cabíveis contra o projeto. Além da definição controversa de família, o texto aprovado em sessão ordinária na última terça-feira prevê que o governo garanta condições mínimas de sobrevivência em entidade familiar, com políticas de segurança alimentar, acesso à educação e à cultura e combate à violência doméstica. Veja a seguir, a Copa do Mundo começa amanhã e você vai ver uma reportagem especial que fizemos sobre o Mundial. Até já!